O ritual na floresta. As poucas pessoas para quem contei essa história sempre riram ou me provocaram, mas juro pela minha vida que é verdade. Aconteceu em 2012, quando eu e mais dois amigos, o Lucas e o Pedro, decidimos acampar em uma floresta, próxima a uma pequena cidade no interior. A área era conhecida por ser tranquila, mas havia rumores sobre um antigo culto que costumava se reunir ali. Na época, nós éramos jovens e céticos, então ignoramos os avisos dos moradores locais. Chegamos ao local no final da tarde e montamos as barracas em uma clareira cercada por árvores altas e densas. O clima estava estranho desde o início. O vento soprava de forma irregular, como se estivesse sussurrando algo, e os pássaros, que normalmente cantam ao entardecer, estavam completamente silenciosos. O Lucas brincou que era o silêncio antes da tempestade, mas o Pedro, mais supersticioso, parecia incomodado. Na primeira noite, tudo correu bem. Fizemos uma fogueira, comemos e contamos histórias até tarde. Mas na segunda noite, por volta das 3 da manhã, algo mudou. Eu acordei com o som de cantos baixos e ritmados. Era como se várias vozes estivessem sussurrando em uníssono, mas não conseguia distinguir de onde vinham. Acordei o Lucas e o Pedro, e os três ficamos parados, ouvindo. O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Decidimos investigar, mesmo com medo. Pegamos nossas lanternas e seguimos o som, que nos levou mais fundo na floresta. As árvores pareciam se fechar atrás de nós e o ar ficou cada vez mais frio. Depois de cerca de 10 minutos, chegamos a uma clareira maior, onde a cena que vi nunca saiu da minha mente. Havia cerca de 10 pessoas vestidas com mantos escuros, formando um círculo perfeito ao redor de uma fogueira. No centro, uma figura alta, com chifres na cabeça, segurava algo que parecia ser um livro antigo. Eles cantavam em uma língua que não reconheci, e o som era hipnótico, quase como se estivesse puxando a gente para mais perto. O fogo da fogueira não queimava como um fogo normal. Era mais intenso, com tons azulados e verdes, e parecia pulsar no ritmo dos cantos. O Lucas, sempre o mais corajoso, deu um passo à frente para ver melhor, mas ele pisou em um galho seco. O estalo ecoou pela clareira e todas as cabeças se viraram para nós ao mesmo tempo. A figura com chifres levantou a mão e o fogo da fogueira subiu de repente, formando uma espiral que quase alcançou as copas das árvores. Foi então que percebemos que as pessoas no círculo não tinham rostos, apenas sombras onde os rostos deveriam estar. Corremos de volta para o acampamento, mas o som dos cantos nos perseguiu, como se estivesse dentro das nossas cabeças. Quando finalmente chegamos às barracas, o Pedro estava branco como um papel e o Lucas tremia tanto que mal conseguia falar. Passamos o resto da noite acordados, com as lanternas acesas, ouvindo os sons da floresta ao redor. No dia seguinte, decidimos voltar à clareira para ver se havia alguma explicação. Mas quando chegamos lá, não havia nenhum sinal de que alguém estivesse lá. Apenas um círculo de cinzas no chão, como se a fogueira tivesse queimado por horas, mas não havia marcas de lenha ou restos de madeira. O mais estranho foi que, ao redor do círculo, encontramos pegadas grandes, com apenas 3 dedos, que se estendiam até a borda da floresta e depois desapareciam. Nunca mais voltamos para aquela floresta. Até hoje, quando penso naquela noite, consigo ouvir os cantos em minha mente, como se estivessem me chamando de volta. E às vezes, em noites sem lua, sinto como se algo estivesse me observando das sombras. A casa no fim da estrada. Em 2017, eu estava viajando sozinho por uma região rural quando meu carro quebrou perto de uma estrada deserta. Era noite, e a única luz que eu via vinha de uma casa antiga no topo de uma colina. Decidi pedir ajuda. Ao me aproximar, ouvi vozes vindas de dentro da casa. Eram sussurros rápidos, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo.
Bati na porta e ela se abriu lentamente. Dentro havia uma sala iluminada por velas, com símbolos estranhos, desenhados nas paredes. Um grupo de pessoas estava sentado em círculo com os olhos fechados, cantando algo em uma língua desconhecida. Antes que eu pudesse falar, uma mulher no centro do círculo abriu os olhos e olhou diretamente para mim. Ela sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. "Você veio para se juntar a nós?" ela perguntou. Eu recuei e fechei a porta, correndo de volta para o carro. Quando olhei para trás, a casa estava completamente escura, como se nunca tivesse sido habitada. No dia seguinte, um mecânico local me ajudou a consertar o carro. Quando mencionei a casa, ele ficou pálido. "Essa casa foi destruída em um incêndio. Há mais de 50 anos", ele disse. "Ninguém mora lá há décadas." A invocação no porão. Poucas pessoas para quem contei essa história sempre riram ou me provocaram, mas juro pela minha vida que é verdade. Aconteceu em 2019, quando eu estava visitando um amigo de longa data, o Ricardo, que havia se mudado para uma casa antiga no interior. A casa era enorme, com paredes de madeira escura e um ar sombrio, mas o Ricardo sempre foi fascinado por lugares com história, então ele adorou o lugar desde o início. Logo que cheguei, ele me mostrou a casa inteira, incluindo o porão, que era a única parte que ele ainda não havia explorado. Eu não sei porquê, mas sempre que desço lá, sinto como se estivesse sendo observado. Ele confessou, meio brincando, meio sério. Claro, como bons curiosos, decidimos investigar juntos. O porão era acessado por uma porta de madeira pesada, com dobradiças enferrujadas que rangiam como se não tivessem sido abertas há anos. Quando descemos as escadas, o ar ficou gelado, mesmo sendo verão. O chão era de terra batida e as paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, desenhados com uma substância escura que parecia tinta, ou talvez sangue seco. No centro do porão, havia um círculo desenhado com giz branco, rodeado por velas derretidas e objetos que pareciam ser de rituais. Um punhal enferrujado, um crânio de animal e um livro antigo com páginas amareladas. O livro estava aberto em uma página cheia de símbolos e palavras em uma língua que não reconheci. O Ricardo, sempre o brincalhão, pegou o livro e começou a ler algumas palavras em voz alta, imitando uma voz grave e dramática. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. As velas no chão se acenderam sozinhas e o ar ficou ainda mais frio, a ponto de conseguirmos ver nossa respiração. O som de passos pesados ecoou nas escadas, como se alguém estivesse descendo lentamente. Eu olhei para o Ricardo esperando que ele dissesse que era uma brincadeira, mas ele estava tão pálido quanto eu. Antes que pudéssemos reagir, uma voz sussurrou algo em nossos ouvidos. Era baixa e gutural, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. As paredes começaram a vibrar, e os símbolos nelas desenhados pareciam brilhar fracamente. O círculo de giz no chão começou a emitir uma luz fraca, pulsando no ritmo dos sussurros. Corremos em direção às escadas, mas a porta do porão se fechou com um estrondo, como se alguém a tivesse empurrado com força. A voz sussurrou novamente, desta vez mais alta, e senti uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando entrar em mim. O Ricardo gritou para eu ajudar a empurrar a porta, e com um esforço desesperado, conseguimos abri-la e sair dali. No dia seguinte, decidimos voltar ao porão para ver se havia alguma explicação, mas quando descemos as escadas, a sala estava completamente vazia. O círculo de giz havia desaparecido, as velas não estavam mais lá, e até os símbolos nas paredes sumiram. Foi como se nada tivesse acontecido. O Ricardo se mudou da casa algumas semanas depois, sem dar muitas explicações. Ele nunca mais falou sobre o que aconteceu, e eu também não insisti. Até hoje, quando penso naquela noite, sinto um frio na espinha e ouço ecos daquela voz sussurrando em minha mente. E às vezes, em noites quietas, tenho a sensação de que algo está me observando, esperando que eu volte ao porão. Se você gostou dessas histórias assustadoras, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos contos de terror. A próxima história pode ser a sua.